Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café Executivo. Que bom ter você aqui para a gente bater esse papo, para tomar esse café e discutir assuntos sobre mercado, carreira, negócios. E hoje, o nosso convidado que nos deu a honra de vir tomar o nosso Café Executivo é o nosso amigo Marcos Vandir, diretor de Operações Acadêmicas da Universidade de Tiradentes. Marcos, que bom, meu amigo, ter você aqui. Muito feliz em poder ter você para poder bater esse café, bater esse papo desse café executivo. Com certeza a felicidade é minha. Eu estou assim muito lisonjeado pelo convite e mais ainda de estar compartilhando com você esse espaço maravilhoso do mundo empresarial, do mundo do mercado. Para a gente que está na academia, isso é um luxo, isso é um prazer, discutir, trazer novas ideias. Sérgio, é um prazer incomensurável, como a gente diz. O prazer é todo meu, uma satisfação toda minha, Marcos. E, Marcos, eu queria começar sabendo de você. Você é um engenheiro químico. Isso. Tem especialização lato sensu ou estricto sensu só? Eu tenho uma especialização mais voltada para gestão acadêmica. Uma especialização de gestão acadêmica, mestre em engenharia química também. Mestre em engenharia química, doutor em engenharia industrial. Engenharia industrial. Você tem esse currículo todo acadêmico. Você é professor da Universidade Federal. É? Tiradentes. Não, mas você não. Já fui professor. Já foi professor da Universidade Federal. Isso. E hoje você saiu desse todo esse mundo acadêmico e continua na educação superior, mas você hoje está no mundo corporativo. Você hoje está na direção de uma grande instituição de ensino superior, uma das maiores do Nordeste. Me conte como foi essa trajetória, o que foi que lhe fez migrar, né, sair dessa carreira tão teórica, tão acadêmica para ir para o mercado? O grande desafio vem numa oportunidade a partir de 97, com uma proposta, né, dentro da Universidade de Tiradentes para trazer a consolidação de um programa de pesquisa e um programa de pós-graduação da Universidade de Tiradentes. Uma jovem universidade e que precisava também trazer algumas pessoas que pudessem ajudar nessa trajetória. Então, uma instituição, né, que tinha toda a sua vocação para o ensino, né, desde 62, nós estamos completando 60 anos, né, o professor Uchoa com sua família. E aí, a partir dessa data, há um direcionamento para consolidar a pesquisa e a pós-graduação. E eu sou mordido, né, por isso, dentro da minha trajetória, eu fui professor, fui aluno da Federal, depois professor, e trabalhava dentro do departamento de engenharia química, mas a ideia de poder gerir conciliando com o ensino e a pesquisa foi muito desafiadora, tá? Muito jovem, mas assim, mais do que tudo, trazer a pesquisa. Mas que pesquisa, Sérgio? Uma pesquisa voltada para os problemas reais sergipanos, seja na agricultura, seja nos recursos minerais. Você entrou lá na Universidade de Tiradentes como... Eu entro como coordenador geral da pós-graduação e pesquisa. Isso. E também professor. Eu conciliava. Mas antes disso, você foi também diretor do Instituto de Tecnologia. Depois. Depois. Então você primeiro foi para a UNIT? Para a UNIT, né, trabalhar diretamente com a ciência, tecnologia e inovação, sim, tá certo? Montar toda uma infraestrutura física e de pessoal, né? Nós trouxemos muitos mestres e doutores para dentro da casa e construir uma pesquisa, né, voltada para a resolução dos problemas sergipanos e nordestinos. E a partir daí, com essa experiência dentro da UNIT, é que eu vou
assumi a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Sergipe. Você foi a FAPESE? O FAPTEC. Hoje a FAPTEC. E depois um convite para assumir o Sergiptec, tá certo? Que era a construção, efetivamente, do Parque Tecnológico de Sergipe. E eu estava falando com você antes, né? Porque é muito raro um acadêmico e conseguir transitar tão bem nesse mundo de tecnologia e não só tecnologia, quando eu digo tecnologia de negócios e de gerar novos negócios e de trabalhar como executivo, mesmo que seja um executivo da educação. Como foi essa transição para você? Olha, o grande desafio é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, porque eu tenho saído de uma área mais dura, uma área mais de exatas, né? E que digamos assim, tem muito a ver com a minha personalidade, uma pessoa mais analítica, e fazer uma transição para conviver em harmonia com o pessoal da administração, o pessoal do direito, o pessoal da filosofia, da sociologia, discutir temas relevantes. Eu fico imaginando, como um engenheiro químico compreende que um sociólogo também faz pesquisa, né? Porque às vezes o pessoal... Eu digo porque eu tive a satisfação de receber o convite, né, seu e dar uma palestra lá, na pós-graduação, e eu vi que eu chamo para o pessoal lá da engenharia, e eu sinto que não é o problema, não é culpa do engenheiro, é culpa da nossa formação. E eu dei uma palestra também há alguns dias lá, que eu estava falando, o problema é a nossa formação, o problema são os nossos institutos de ensino superior, a nossa grade curricular, que a gente não prepara, nós não temos educação para o trabalho. Né? Então os nossos engenheiros, todos os engenheiros de qualquer área, eles são formados para serem líderes. Só tem um probleminha. Eles recebem muito conteúdo de engenharia e nenhum conteúdo de liderança. O engenheiro passa 4, 5 anos dentro de uma faculdade e não pega uma disciplina de liderança, sendo que quando ele sair dali, ele não vai pegar. Dificilmente ele vai pegar numa chave de fenda ou num cabo elétrico. Ele vai liderar pessoas, e ele não foi preparado para isso. Como é que você se viu nesse mundo de sendo engenheiro, acadêmico e tendo que liderar pessoas? Esse, eu vou dizer para você que foi o grande desafio, né? Primeiramente, eu tive que buscar uma especialização, né? E quando eu disse assim que eu tenho uma especialização na área de gestão acadêmica, é que a gente vai buscar não só os processos acadêmicos, né? A lidar com processos acadêmicos comuns para quem vive dentro da universidade. Mas o mais desafiador foi saber lidar com as pessoas. Sérgio, o mais desafiador é você distinguir os perfis. Quando você passa a olhar as pessoas como elas são, aquilo que elas podem dar o de melhor para o seu negócio, para o dia a dia. Colocar as pessoas certas no lugar certo. E aí você tem que ter esse diálogo, compreender a dificuldade, né? Essa é uma pseudo-dificuldade, porque as pessoas passam a dar o melhor de si. E um outro ponto que eu destaco aqui nesse bate-papo é dizer o seguinte: os problemas reais são multiprofissionais, são multidisciplinares. Exige um pensamento mais sistêmico. Essa é que é a grande verdade. Então você não resolve. Então, se o desafio era levar a instituição, a UNIT, para uma pesquisa de ponta e aí surgirem os mestrados e os doutorados, não é uma questão meramente técnica de contratar bons profissionais, porque esses profissionais têm que se articular entre si, têm que dialogar entre si, têm que servir a sociedade. Os problemas reais estão na sociedade. E também é isso, é essa compreensão que você está trazendo das relações interpessoais, tá? Que o líder precisa compreender que um estudante de administração, por exemplo, ele leva 2 períodos de gestão de pessoas, né? Numa pós-graduação ele faz quase 2 anos de gestão estratégica de pessoas, né? Tem uma faculdade de tecnologia e recursos humanos. E, enfim, para a gente aprender
a trabalhar as relações humanas, porque todas as empresas, 100% delas, é movida por gente. E eu até nem gosto desse nome de recursos humanos, né? O nome até ultrapassado, porque humano não é recurso. Isso. Dinheiro é recurso, equipamento é recurso, prédio é recurso, mas gente não é recurso. Você não troca, deu defeito, troca, não é assim, Não. né? Pelo contrário, em todo o ciclo, né, da entrada, da seleção de uma pessoa, a ela ativa dentro da sua empresa, a toda a jornada que ela vai ter, nas oportunidades que vão surgindo, um ponto é muito importante. Até mesmo, não só a sua trajetória dentro, mas até mesmo o que ela pode fazer lá. Então, depois de fechado um ciclo, a empresa tem que estar preocupada também para onde esta pessoa vai ficar. Eu acho que isso é muito atual, você pensar nas pessoas em todo o seu ciclo, dentro da sua empresa e fora da sua empresa. A palavra-chave também nesse atual momento é a parceria. Sim. É a parceria. Então você lida com outras pessoas, com outras empresas, com outros interesses, mas quando você está na mesa para negociar, o contrato ele é importante, né? Aquele termo de parceria ele é importante, mas eu vou mais além. São os propósitos, aonde nós queremos chegar juntos. A sua empresa, a minha empresa. Por isso que o planejamento estratégico tem que estar muito bem definido, missão, qual é a visão, que as pessoas têm que estar engajadas. Isso, os valores, né? As pessoas têm que estar engajadas. E, Marcos, a gente estava conversando antes também, e você me citou que você está gerenciando, está chefiando um projeto super interessante para o mercado de trabalho, que é justamente o que a gente estava falando aqui, que é vocês começaram a observar essa lacuna que tem do mercado, né? Esse gap que existe entre conteúdo e mercado. Não, o cara saiu um exímio dentista e depois ele não consegue vender esse conteúdo para o mercado. O cara saiu um exímio engenheiro, com um excelente engenheiro, mas depois ele não sabe como se oferecer, não sabe fazer um currículo, não sabe participar de uma entrevista de emprego, não sabe se vestir para procurar um emprego, ele não sabe nem como vender. Aí ele sai também, é difícil também porque ele não teve experiência, as empresas pedem experiência, não contratam ele porque ele não tem experiência, mas ele não consegue entrar na empresa porque não tem experiência, ele não tem experiência porque não trabalha, e aí cria esse processo do ovo e da galinha. E vocês agora estão desenvolvendo um projeto muito interessante, que é um projeto que está muito ligado à extensão, no processo de extensão, que é essa integração do estudante com o mercado. Me fala um pouco desse projeto, o que é isso que vocês estão fazendo? A gente teve uma impulsão regulatória, né? Então, é quando o Conselho Nacional da Educação, junto com o MEC, se unem e trazem para a gente desafios. Tem que olhar a regulação como desafio. E esse desafio foi inserir em todos os cursos de graduação, independente da modalidade, presencial ou à distância, 10% no mínimo da carga horária voltada a atividades extensionistas. Eu estou falando de projetos, eu estou falando de cursos, de oficinas, de prestação de serviço, de eventos. Uma das funções da extensão, porque toda universidade, para quem está nos acompanhando, toda universidade tem 3 bases de existência, que é o ensino todo mundo sabe o que é, né? Professor, enfim, aluno. Nós temos a pesquisa, e a pesquisa, as faculdades não fazem pesquisa, quem faz pesquisa são as universidades, que é onde os doutores vão desenvolver projetos de pesquisa, e tem a extensão. E é essa extensão que é mais difícil de compreender, mas essa atividade de extensão é a atividade que une a comunidade, aproxima as universidades, conhecimento acadêmico da comunidade. E vocês estão com esse projeto extensionista de aproximação da universidade com a comunidade, e principalmente a comunidade empresarial.
né? Vocês estão com esse produto excelente para vender. Para vender não, né? Na verdade, enfim, para oferecer à sociedade. Como é isso? Olha, como eu disse, parte de um desafio. As instituições têm liberdade, tá certo? E a ideia foi montar um projeto onde alguns pontos, alguns pilares são muito importantes. Um deles é o protagonismo do nosso aluno. É você imaginar uma base, né, de excelência de saber, de excelência na busca pelo saber, mas que esse saber vai ser transformado, vai ser aprimorado, não mais dentro da sala de aula. Tem que ser aprimorado junto à sociedade. Mas isso o estágio já não faz? O estágio, o que se mostra é que o estágio é muito pouco. Na verdade, né? O estágio é final de curso, o aluno já tem uma determinada maturidade, tá certo? E ele vai buscar essa parte mais prática, mais perto do que ele faz. A oportunidade agora é isso fazer parte da formação plena dos nossos alunos. Ele compreender os problemas reais da sociedade. Ele ser desafiado a resolver um problema empresarial, por exemplo. Pronto, então vamos na prática. Isso. Eu sou empresário, estou assistindo aqui. O que é exatamente isso que o Vandir está nos explicando? Como é que eu posso usar? Como é que eu como parte da sociedade civil, né, eu como empresário, como é que a UNIT está pensando essa intermediação do mercado com os seus estudantes? O primeiro ponto, né, é que todos esses empresários, né, seja de pequeno, médio ou grande, vamos fazer uma distinção bem simples, todos têm problemas para resolver. Certo. Todos almejam, né, tem um propósito da sua empresa, seja ela de que área for, ela tem um propósito. Mas na busca da entrega de um serviço, de um produto, a melhoria tem que ser contínua. Contínua. O que nós temos aí, a força que nós temos, é diferentes cursos com diferentes perfis para olhar o problema e ajudar esse empresário a resolver. Então, se eu tenho um problema dentro da minha empresa, né, e que eu estou vendendo menos do que eu planejei, se eu estou atraindo menos o meu cliente, você tem que ter um olhar bem mais complexo. Pode ser um problema de marketing, pode ser uma questão de identidade de marca, mas pode ser uma questão do seu produto. Então, se eu tiver com um problema, eu chego lá, eu vou procurar o setor devido, eu estou com um problema e eu quero ajuda. Eu pedi ajuda aos universitários. Isso, na brincadeira. Eu quero pedir ajuda aos universitários. Eu quero que os universitários me ajudem. Eu estou com um problema, quero que eles me ajudem. Então, cria-se uma equipe, como é isso? Então, essa é a primeira pergunta. Cria uma equipe, o que é isso? E depois que você me responda, qual a diferença disso para um estágio? Perfeito. Então, vamos lá. A ideia é que, posto o desafio, quem coloca o desafio não é obrigado a essas questões de projeto, né? O formato, a metodologia, porque ele quer a solução daquele problema. Então, isso vai ser discutido, porque na solução vai ter uma troca de conhecimentos. É sempre importante falar para todos que o aprendizado passa a ser fora da sala de aula. Certo. É dentro da sociedade. Veja que pontos importantes que eu estou dizendo aqui. Fora da sala de aula, dentro da sociedade. O problema está lá. Então é lá que eu vou colocar, digamos assim, todo o meu conhecimento, né? Já que na minha formação, eu vou colocar todo o meu conhecimento a serviço dessa sociedade. Então, isso difere muito, diametralmente, do estágio, porque o estágio tem duas questões que eu coloco aqui. A primeira foi o que eu já falei, ele está na ponta do currículo.
Muitas vezes os nossos alunos fazem estágios intermediários, não aquele obrigatório. Fazer estágio remunerado, como uma forma de complementação de renda. Isso, e não tem nada a ver com a sua formação específica. E até porque, né, a gente sabe que o estágio hoje, no Brasil pelo menos, é uma instituição semi-falida, né? Porque, pelo menos no formato que nós temos hoje. Porque para que você contrata o estagiário? Para mão de obra barata. Isso. Para que você contrata o estagiário? Aí você pega um estagiário de direito, o cara que passa horas estudando, e bota o cara para tirar xerox. Bota o cara para pagar boleto no banco, sabe? Então, o estágio ele já não resolve mais o problema de integração empresa-escola. Isso. Então, claro que a gente está esticando a corda aqui, né? Quer dizer, está mostrando uma profunda, digamos assim, descaminho desse estágio. Sim. Né? A gente tá, nessa nossa discussão é isso que a gente está buscando. O que a gente tem que buscar é um estágio realmente que complemente. O estágio deveria ser a primeira formação, preparação do profissional no mercado, a primeira experiência dele no mercado. O estágio deveria servir para isso. Então, né? Mas criaram aí a figura do estágio não remunerado, ou do estágio remunerado parcial, né? Antes dele chegar no obrigatório e que deformou muito, porque ele precisa também, para sobreviver, né? Pagar suas contas. Esse é um ponto, Sérgio. Esse é um ponto. Talvez a gente possa aprofundar aqui, mas esse é um ponto claro. A outra questão do estágio, que para mim aflora muito, que eu vejo no dia a dia dos nossos estudantes, é que você tem uma quantidade de alunos, tá certo? Digamos assim, no final, com uma mesma formação dentro desse estágio. Quer dizer, você não consegue diferenciar na ponta, no final da sua formação, seja de que área for, humanas, exatas, mas você vai ter mais ou menos as mesmas formação. Ou seja, o estágio passa a ser uma repetição também das aulas. Sim, Só que agora possivelmente dentro das empresas. Então, veja, essa é uma reflexão que eu faço de dois problemas que estão lá. Com a extensão e esses 10% da carga horária dentro do curso, você começa a ver uma formação contínua. Você pode começar um projeto e ir aprofundando esse projeto. Por quê? Porque quando você começa no segundo, terceiro período, o garoto ainda está bem cru, né? Está iniciando. O projeto vai exigir um determinado nível de profundidade. Inclusive de pesquisa. Claro! Ele vai ter que estudar para tentar resolver aquele problema. Sérgio, você chegou no ponto que agora a gente pode caracterizar quando você falou do ensino, pesquisa e extensão. O que nós estamos falando aqui agora é que a centralidade é a extensão. O ensino e a pesquisa ficam orbitando em torno da nossa extensão. Claro. Porque ela é a centralidade, ela que vai dar uma formação mão na massa. Então, né? É aquilo que a gente falou, né? Que o ensino é quando você transmite para o aluno, a pesquisa é quando o pesquisador vai lá na ponta e ele tem muito conhecimento que é realmente puramente teórico, é geração de conhecimento. E a extensão, eu digo que eu sou fã da extensão. Eu trabalho muito mais com extensão do que com pesquisa, né? Apesar de ser doutor, apesar de ser pesquisador, eu gosto muito mais da extensão, porque a extensão é que aproxima o conhecimento universitário, conhecimento acadêmico, conhecimento científico da comunidade. Perfeito. E aí é isso que o nosso papo pode contribuir para o mercado, como o empresário pode se beneficiar desse projeto que vocês estão desenvolvendo? Então, o primeiro passo é que o desafio que ele tem, o problema que ele tem que chegar até a gente. Isso é um passo. E como é que ele faz isso? Ele vai ter que ir até a nossa instituição. Ele vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá. Vai ter que conversar com quem? Ele vai conversar com o nosso setor de extensão.
existe um núcleo de interdisciplinar de E o seu extensão. setor de extensão já está preparado para Já está recebê-lo? preparado. E o que a gente coloca aqui, né? E aí a oportunidade, Sérgio, que você está dando nesse programa aberto para o setor empresarial, é dizer o seguinte: nós estamos para 2023 abrindo um portal desafios para que o problema ele entre na página e escreva o seu problema de forma simples, bem pé no chão. O meu problema é esse. E a partir daí ser gerado um projeto para resolver esse problema. Você está acompanhando a gente? Lá no site da UNIT vai ter o portal Desafios. Esse portal Desafios, você vai colocar o seu problema. E alguém lá da extensão vai entrar em contato com esse empresário, é isso? Exatamente. É um portal específico, é um portal que não vai ser perdido nenhuma informação. O feedback é um compromisso da instituição com o empresariado, com as nossas ONGs, né, que eu tenho que falar aqui, com problemas das prefeituras do nosso estado, tá certo? Associado com empresários. Tem problema, Sérgio. Pode ser que um prefeito entre em contato com você. Claro, um secretário municipal de qualquer cidade do nosso estado. Nós temos hoje não só os campos fora da nossa sede em Aracaju, Sérgio, mas além disso nós temos os nossos polos de presença do EAD e além disso o compromisso da nossa instituição com o desenvolvimento do nosso estado. Então a ideia é que prefeitos, secretários, a gente brinca assim, são os BOs. Né? Quem é que não tem BO? São esses BOs que precisam chegar aos nossos alunos para que eles se estimulem a fazer o que tem que fazer, Sérgio. Gente, é para que vocês entendam, quando o professor fala BO, é o boletim de ocorrência, tá? Não é só os baba-ovos, não. Ele falou de prefeitura aqui, aí não, são os baba-ovos. Não é. Porque tem gente que está assistindo a gente e não conhece a gíria. Quando a gente fala assim, deu BO. Deu BO é porque assim, deu problema, tá? Deu boletim de ocorrência, deu problema. É uma gíria que deu problema, tá? Exatamente. Então, é porque em alguns lugares BO é bajulador. Isso. Então, quando der BO é porque deu problema. Isso. Se tem um problema, vamos buscar uma solução. Você imagina uma prefeitura levantar uns 20, 30 problemas. Veja, esse é o desafio. E o que a gente tem em troca? Nós temos hoje entre aí 20 e 25 mil alunos para ajudar a resolver esses problemas. Gente, veja, Silvio Santos já dizia isso. Né? Quando ele fazia aquele programa, o Jogo do Milhão, você quer pedir ajuda aos universitários. Se você está com um problema que você está com dificuldade de conseguir, a quem que você vai pedir ajuda? Você vai pedir ajuda a quem tem acesso à massa inteligente do país, que são os universitários. Exatamente. Né? Então, vamos pedir ajuda aos universitários, que é uma frase que muita gente repete e não sabe de onde veio. E nesse momento a gente está com essa oportunidade a Universidade de Tiradentes está oferecendo essa oportunidade de colocar todo o seu processo de formação dos nossos alunos, de inteligência acadêmica, e não é só questão de administração, não é só questão de economia, não é só questão de contabilidade, mas pode ser que você tenha uma prefeitura e está com um problema social e vai colocar o problema lá para que o departamento de assistência social, de serviço social, resolva. Pode ser que esteja um problema de assistência psicológica. Nós passamos agora nessa crise pandêmica e o nível de saúde mental da população como um todo ainda não se recuperou. Pode ser que você esteja precisando de ajuda do departamento de psicologia. Claro. Da educação financeira para os nossos jovens. Veja, Sérgio, a gente tem jovens que estão entrando... E uma coisa que eu vou defender sempre, educação para o trabalho. Meu Deus, como é importante, e a gente não tem educação para o trabalho no Brasil. Perfeito. Né? E quando eu digo o que é educação para o trabalho, Sérgio, educação é você sair vendendo o seu conteúdo para o mundo do trabalho. E o que você está fazendo aqui já é parte disso. Isso. Né? Que é trabalhar o networking das pessoas junto com as organizações. Uma clínica.
Eu estou com um problema para resolver aqui na minha clínica, problema de exame, problema de layout, e você vai trabalhar com pessoa da área de saúde. Eu estou achando essa ideia fantástica, que é uma ideia alternativa não, complementar ao estágio. E eu peço aos empresários, não coloque seus estagiários para tirar fotocópia, não. Coloque, chame estagiários que possam realmente te ajudar. Então, hoje vocês vão estar com esse portal, com esse ambiente para aproximar, e depois eu sou empresário, eu tenho uma empresa de material de limpeza, eu estou com um problema que estou com poucas vendas. Eu não estou conseguindo ampliar minhas vendas, eu coloco lá esse problema. Alguém do setor de extensão, ele vai montar uma equipe ou ele vai chamar essa pessoa para conversar, vai ter uma entrevista, como é isso? Normalmente vai haver uma discussão em relação à entrada do problema proposto, vai dizer, olha, esse é um problema interessante, nós temos interesse em resolver, e aí é montado, sim, uma equipe. A equipe, nós temos um professor, que é um professor preceptor de extensão, certo, que trabalha com equipes de 5 a 10 alunos para a resolução dos problemas. Que, inclusive, pode ser uma equipe interdisciplinar. A maioria, Sérgio, são equipes interdisciplinares. Óbvio que tem, às vezes, projetos específicos e que você precisa de uma densidade maior de um determinado tipo de formação. A ideia da formação da equipe é para isso. Então, você coloca mais densidade no direito, mais densidade na nutrição, né? Na fisioterapia. Na questão mais técnica. Na questão da engenharia mais técnica. Né? Mas a ideia é você formar equipes interdisciplinares. Porque hoje em dia, né, Marcos Andi, nós já entendemos que a interdisciplinaridade, a junção de inteligências é que formam o suprassumo do conhecimento. Eu estava conversando com um colega da Universidade Federal de Pernambuco. Você sabe, né, que a nota do MEC vai até 5, mas o departamento de pós-graduação lá de Pernambuco, ele é nota 7. De tamanha excelência, né? Os que vai de 0 a 5, eles são 7. E eles, quando vão desenvolver determinados projetos, eles não desenvolvem só com tecnologia da informação. Eles formam a equipe com um administrador, com um economista, com um contador, porque eles entendem... Às vezes até psicólogos. Sim, né? Porque eles entendem que fechar isso só com engenheiros da informação, cientistas da informação, com engenheiros de software, não resolve. Só com tecnologia não resolve, porque eles não dominam tudo. Eles dominam muito bem a tecnologia, mas existem outras áreas do conhecimento que precisam ser exploradas e desenvolvidas para poder chegar com aquele projeto, chegue com maior amplitude e com maior sucesso. Então, veja, a gente está falando com uma instituição com padrão de excelência, que chegou nesse nível de consciência, né? Por isso que é muito importante o que vocês estão falando, de montar equipes interdisciplinares para resolver o problema da sociedade, resolver o problema das empresas, e que não são poucos, né? Perfeito. Eu somo isso, né, aproveitando o gancho da sua fala agora. Nós temos os programas de mestrado e doutorado também, somos uma universidade, e você tem hoje programas lá, nota 6. Nós temos 3 programas nota 6. Então, a ideia é que esses alunos do mestrado e doutorado possam fazer parte desse ecossistema, porque são pessoas também que podem dar sua contribuição na formação desses alunos. Os nossos alunos de mestrado e doutorado querem ter uma experiência docente, querem ter uma experiência profissional, e a extensão está de braços abertos também. Então, veja a amplitude. Eu falei em prefeitura, nós falamos das empresas, independente do porte, e o tamanho do problema vai ser dimensionado, mas a gente está falando também de praças públicas, de escolas, de ONGs, né? Está falando de UBS. Né? Veja... Toda a comunidade de associação de moradores. Associação de moradores que podem ter um grande problema. Até a associação, instituições, associações, academias que possam estar... Estou com um problema de captação. Eu tenho aqui 15
15 associados, eu gostaria de ampliar isso, como é que eu faço? Eu tenho um problema de relações interpessoais, como é que eu resolvo isso? Claro. Eu acho que esse projeto que vocês estão desenvolvendo, e parabéns, professor, suas ideias são sempre muito de vanguarda, que é um projeto de extrema importância para a sociedade, para o mercado, e não só para as empresas, não só para as associações, não só para as prefeituras, mas para o aluno. Acima de tudo. Porque ele vai chegar no mercado e vai dizer, eu trabalhei naquela empresa, eu desenvolvi um projeto para aquela, eu resolvi o problema naquela empresa. Olha o portfólio que ele vai chegar, né? Veja, o portfólio. Ele não vai ser, não, eu estagiei, não, eu resolvi o problema naquela empresa. Porque existem duas formas da gente aprender, né? Com os próprios erros, com os erros dos outros. E como é que a gente, com os erros dos outros, a gente fica só observando. Mas os próprios erros, quando a gente tá lá, que a gente vai, erra, cai, levanta, não vou por aqui, sabe? Eu acho que a gente se enriquece muito quando a gente participa com a mão na massa e, principalmente, dos problemas. Eu acho que o grande problema do estágio hoje é que o estagiário ele não faz parte da empresa. Né? O estagiário ele não é considerado um funcionário. O estagiário ele está ali para suprir, ele está quase chegando nos serviços gerais ali, ele está entre o nada e coisa nenhuma. Né? O estagiário hoje não tem essa função, vem cá, me ajuda. E o que você está colocando é o estudante no meio do problema, no meio do furacão, é no meio da inteligência da empresa. No projeto estratégico da empresa. Que quando a gente começa a estudar a inteligência, a estratégia, é onde nós conseguimos ampliar e desenvolver. O grande trunfo disso é colocar o estudante na inteligência, na estratégia da empresa. Perfeito. E aí eu vou também tomar aqui uma liberdade de dizer assim, veja, tudo que nós falamos em relação à crítica ao estágio, super pertinente. Mas o que é que a gente traz com a centralidade da extensão? Obviamente, nós que participamos da formação dentro da academia desse aluno, essa trajetória, essa jornada de aprendizado com problemas reais, ela vai beneficiar ao estágio final. Sim. E ao TCC. Claro. Veja, porque aí a maturidade que ele chega lá na ponta e aonde ele já viu uma série de problemas com a empresa, ele vai fazer um estágio super mais bem refinado. Veja, só para que fique bem claro, eu sou a favor do estágio, tá? Eu não sou contra o estágio, não. Eu sou contra como ele está sendo administrado hoje no Brasil como mão de obra barata. Perfeito. Então, eu não sou contra o estágio. Eu acho que o estágio ele é necessário. O grande desafio do estágio é se tornar uma coisa interessante. A pessoa faz estágio porque o nome já está dizendo, é estágio obrigatório. O que a gente faz por obrigação. E o estágio obrigatório é não remunerado. Ou seja, eu estou dando a hora de trabalho para alguém e esse alguém está me dando uma oportunidade de aprender. Então, né, que é ao contrário do estágio não remunerado, que ele ganha ali menos do que um salário mínimo, mas para ele é o dinheiro que ele tem para ajudar em casa. Então, o que a gente precisa é repensar esse modelo de estágio. Mas o que você está trazendo é uma outra coisa, porque você está mexendo com o desafio. Aí você está mexendo com... Não, quando você assim, tem um problema para resolver, aí o ser humano se mexe. Né? Não, é um problema, vamos lá, é um problema para resolver, né? Mexe com o ego, mexe com a questão do... É por isso que os quebra-cabeças fazem tanto sucesso, né? Eu tenho que só vou dormir depois que eu resolver esse quebra-cabeça. Eu acho que trazer esse quebra-cabeças do mundo empresarial, do mercado, para as universidades ajudarem a resolver, vai trazer uma massa, uma massa inteligente, vai trazer um estímulo acadêmico. Agora eu estou me sentindo... Os estudantes vão se sentir importantes. Ao contrário do estágio hoje, os meninos não se sentem importantes. Perfeito. Né? Não está claro. Não se sente. Eu acho que a nossa discussão leva a essa reflexão. Mas perfeito. Eu acho que nesse novo projeto de extensão, que você vai dizer, você agora é uma peça importante da empresa. Porque a empresa, neste momento, precisa de você. E uma coisa importante. Isso. Quem vai atravessar o muro
Sérgio, é o aluno. Quem vai abrir a porta para dialogar é o aluno. Claro que tem a orientação, tem uma supervisão de um lado do Mas outro. a postura é mas outra. É outra. A postura é outra. Uma coisa é a seguinte, eu estou fazendo esse contraponto ao estágio, essa crítica ao estágio, Claro. para que o estágio possa um dia ser repensado. Perfeito. Tá? Mas é diferente. O estágio, eu chego para você e digo, eu posso ser estagiário na sua empresa? Pode, vem aqui, senta ali e fica tirando essas cópias aí, faz isso aí. Hoje o estagiário é alguém de 5ª categoria. É diferente. Agora o empresário que chega, eu preciso da sua ajuda. Aí a postura do estudante é uma postura de universitário e não de estagiário. Não é isso? Perfeito. Né? Que agora disse, não, agora eu sou importante. Agora você precisa de mim e eu vou te ajudar nisso. Isso. Ou seja, é uma troca. No fundo, Sim, a gente sim. coloca no seu devido lugar as coisas, né? Sim, porque agora ele vai também ajudar nesta formação dessa pessoa. Neste momento, você passa a tratar o estudante com importância. Isso. Com a importância, ele é um estudante universitário, Isso. é alguém que está, faz parte, querendo ou não, o estudante universitário faz parte da nata acadêmica Sim. do país e ele tem acesso à tecnologia, conhecimento aos melhores professores, né, que vão fomentar de conhecimento. E aí ele vai poder, agora ele vai desenvolver o papel importante que um estudante universitário deve ter. E eu achei essa ideia fantástica. Perfeito. E a gente imagina que com isso, quem sabe, né, a gente atrair mais pessoas, né, para desempenhar esse papel, né, de protagonista, né, de construir a sua própria formação. Você vai trazer mais pessoas, eu digo, para as universidades? Para as instituições. Em que ponto a gente está dizendo? Porque, no nosso entendimento, esse diálogo aberto, contínuo, né, com resultados para a sociedade, movimenta as cabeças de todas as pessoas que estão neste ciclo. Vamos chamar assim, uma palavra, nesse ecossistema, onde você tem a instituição de ensino superior, onde você tem o mercado, e aí, olha essa palavra mercado, como eu disse, bem ampla, tá certo? Onde tem que haver uma troca. A troca é fundamental. O ganha-ganha é fundamental nesse processo. Eu acho que Entendeu? nós precisamos, professor Vandir, nós precisamos estimular a nossa sociedade a ir para as universidades. Num país como o nosso, a única forma de ascensão social honesta é através da educação. Você só consegue subir na vida através da educação. É por isso que eu sou a favor das cotas, é por isso que eu sou a favor do programa do ProUni, é por isso que eu sou a favor do FIES, sabe? Porque são as formas de financiar as pessoas que tiveram menos acesso à educação para ascenderem e conseguirem sua qualificação e conseguirem melhores empregos no futuro. Então, eu acho que a gente tem que incentivar mesmo todos os processos de educação. E eu acho muito louvável que a educação não esteja, que uma universidade, né, privada como é a UNIT, não esteja pensando em apenas uma geração de caça-níqueis, né? Simplesmente prepara a massa, coloca, né? Vamos escalar os alunos, mas não, é de prepará-los e fazer essa conexão com a academia. Eu acho que essa ideia foi uma das ideias fabulosas que vocês tiveram, né? Parabéns por ter gerenciado, por ter iniciado isso. E eu acho que mas tem algum custo para o empresariado? Vai ter algum tipo de investimento? Não, absolutamente. A prestação de serviço como tal, gerar um contrato, vai depender do que vai além disso, tá certo? A propositura inicial é o desafio, é um problema real, tá certo? Mas a gente sabe que os problemas, às vezes, requerem uma profundidade que nem mesmo aquele aluno está preparado
a verticalização de um determinado problema. O que eu digo com verticalização... Aprofundamento do problema. Às vezes só um profissional qualificado resolve. Mas veja, a identificação... Mas pelo menos... E chegar no ponto onde o empresário sabe se vai precisar continuar desenvolvendo aquele projeto com alunos já mais avançados ou um profissional. Isso também está resolvendo um problema real. Sim, pelo menos ele vai dizer, olha, aqui nós temos um problema, eu só consigo chegar até aqui e você vai precisar de alguém mais qualificado. Isso também é uma solução. Claro, porque a gente está formando os nossos alunos, tem um professor que auxilia, mas esse ponto é um ponto também decisório. Faz parte a depender do problema que você está resolvendo. E tem vezes que o empresário não consegue nem saber isso. O que fazer, eu não estou conseguindo enxergar. Porque aquela história, quando você coloca um livro muito perto, você está tão perto que você não consegue ler. Exatamente. Né? E você vê que se vier alguém com algum nível de... que simplesmente diga, afasta um pouco mais o livro, que você consegue enxergar. Então, quem vem de fora consegue enxergar problemas que às vezes ele mesmo não está enxergando. Então, eu acho que a ideia é válida, né? Ainda mais sem custo, para o empresário, e que ele vai pelo menos abrir a mente dele. É bom para a empresa, é bom para os alunos, é bom para a sociedade, acho que é bom para todo mundo. E olha que na linguagem da extensão, mesmo a gente falando aqui que entra o ensino e entra a pesquisa, é parte, né? Mas com a centralidade da extensão, o linguajar, Sérgio, é outro ponto importantíssimo. É um linguajar mais simples entre a academia e o mercado. Quebrando o paradigma do linguajar rebuscado, dos termos técnicos. Não, é falando a língua do empresário. Exatamente. É essa a proposta. E lembrar, né, que esse empresário, lembrar que esta empresa, ela pode ser privada, pode ser pública, pode ser grande, pequena. Pode ser a padaria da esquina. A padaria, a praça. Pode ser o pipoqueiro. Né? O pipoqueiro, claro, trazer soluções, né? Então, é você que é pipoqueiro, blogueiro, você que faz site, você que tem você que é empresário que faz doce, cupcake, você que faz... entregador de pizza, tem uma pizzaria. Se você está com um problema, você não está conseguindo vender mais, você não está conseguindo resolver um problema, não está conseguindo resolver o problema da sua empresa, né, do seu negócio, da sua instituição, você que tem uma associação e acha que a associação tem um problema a resolver, procura o setor de extensão lá da UNIT, entra no portal da UNIT, procura lá o Portal Desafios. Portal Desafios, coloca assim, eu tenho um desafio para a UNIT. Aí joga lá o teu problema. Eu não estou conseguindo resolver isso. Por favor, estou pedindo ajuda aos universitários. Tenho certeza que vocês vão receber um excelente atendimento. Pessoas de tão boa praça como o professor Marcos Wandi vão conseguir ajudar você. Professor Marcos, que papo sempre agradável, sempre fluido, sempre alegre. Obrigado, professor, por ter vindo. Muito obrigado também. É um prazer imenso estar aqui, um prazer imenso discutir, né, temas tão relevantes para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa região. Muito obrigado. Você nos deixa assim, a gente fala muito à vontade e tudo que a gente pensa é colocado aqui nesse momento. Aqui eu sempre digo, aqui não temos censura, aqui cada um fala o que quer, cada um defende a cor que quiser, coloca as suas posições. A gente tá aqui para falar para todo mundo de forma, contanto que seja lícito, contanto que seja dentro dos padrões democráticos. Sinta-se sempre à vontade para voltar. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui, professor, para a gente conversar sobre mais coisas, a sua inteligência, a sua contribuição. E nós aqui agradecemos por mais essa contribuição para a sociedade. Eu agradeço e dizer que nós não fizemos nada só, né? Nós tivemos, né, toda a nossa estrutura da nossa universidade, do nosso grupo Tiradentes, o apoio, né, das lideranças, apoio dos colegas e, acima de tudo, Sérgio, a gente vê o brilho dos olhos dos nossos alunos. Já estamos há 1 ano e meio colocando esse programa para funcionar. Neste momento, a gente está com quase 3.000 alunos, nós estamos com quase uma faixa aí de quase 300 projetos. É muito desafiador e a gente quer mais desafio. Vamos participar do projeto Desafios
Portal Desafios da UNIT. Sou Marco Landim, muito obrigado a você que assistiu a gente até aqui. Não podemos deixar de agradecer a Hunter Executives, recolocação profissional de executivos, a Isa Araújo, Semijoias. Não podemos deixar de agradecer a Global Cap, garantidora de condomínios, a Impulse Arte, que é o estúdio que nós estamos gravando esse podcast, também ao Café Ili, Café Ralu, que é nosso parceiro aqui no podcast Café Executivo. E muito obrigado pela paciência, obrigado por estar dividindo com a gente. Fique agora com a frase do dia e vem sempre tomar esse café com a gente.